Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque nós temos vida em Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é aquela que é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. Nós te agradecemos que a Tua palavra, Senhor, pela Tua graça, Senhor, possamos compreendê-la, Senhor. E pôr em prática, Senhor. Que Teu nome a cada dia seja exaltado, Senhor, nas nossas vidas. Sim, Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar o livro de Tiago, carta de Tiago, e vamos continuar aqui, voltar aqui em Tiago capítulo 1. O Gerson fez uma introdução semana passada. E nós vamos voltar agora aqui no capítulo 1. Vamos ler até o verso 18. Todo mundo está acompanhando aí? Ô Vitão, você está acompanhando aí, Vitão? Tiago capítulo 1, vamos começar do verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Vamos parar por aqui, por enquanto. Obrigado, Jéssica. Tiago, como já vimos, né, ele é uma carta muito prática. E ele quer sempre nos levar à praticidade e à vida com o Senhor, né? O Gerson mencionou, ele nos lembrou da semana passada, mais para o final desse capítulo aí, que ele fala que devemos ser praticantes da palavra. Então, Tiago está sempre nos lembrando isso. Ele vai, como já falamos, já lembrou semana passada, que ele vai dar muitos conselhos práticos, né? Assim como Provérbios, ele vai falar de coisas do nosso dia a dia, coisas que nós devemos fazer e praticar, não para que sejamos aceitos, mas para que como realmente uma expressão
de que somos cristãos, de que recebemos a fé, de que temos o Senhor. Porque se somos realmente cristãos, a nossa vida ela deve ser diferente da desse mundo, né? Tiago já começa falando, ele já entra no capítulo 1 falando no verso 2, que é para nós considerarmos alegria o fato de passarmos por provas, por lutas. Isso aí já é, vamos dizer assim, um divisor, né, de águas. Como que um ímpio ele pode se alegrar nas suas provas e lutas? Pelo contrário, ele vai murmurar, ele vai reclamar. Ele pode até tentar resolver, ele vai tentar se empenhar e lutar para que a sua prova talvez seja menor, ou que ele possa ser livrado daquilo para ter tranquilidade, para ter paz. Mas Tiago começa nos lembrando que nós devemos ter alegria ao passar por provações, ao passar por lutas. Por quê? Porque ele vai nos lembrar que as lutas e as provas, elas têm um sentido diante de Deus. Às vezes nós não entendemos o sentido no momento em que estamos passando a luta, a prova. Nós muitas vezes não conseguimos ver o que está lá na frente. Nós ficamos como que presos ali naquele redemoinho da dificuldade, da luta, da prova. E a gente fica como se tivesse preso naquilo ali e não consegue ver lá na frente. E Tiago está nos lembrando que isso tem um sentido. A prova da nossa fé vai produzir perseverança. Enquanto somos provados, a nossa fé é provada. E qual o sentido disso? Trazer perseverança. Ou paciência, algumas versões falam, né? Assim, o sentido, vamos dizer assim, é mais ou menos o mesmo. É você suportar aquilo que você está passando. Você está sendo provado, você tem lutas, mas você persevera, você não para na caminhada e volta para trás, né? Lembra que Jesus falou que aquele que põe a mão no arado, ele não deve voltar para trás. Porque se você põe a mão no arado ali no sentido de uma plantação, se você não está acostumado ou vem a primeira dificuldade você voltar para trás, você não vai colher nenhum fruto. A plantação sua não vai gerar nada. Então nós devemos ter o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, quando perseveramos e avançamos, e o Senhor continua nos provando, às vezes as nossas provas são curtas, às vezes são longas, nós não sabemos, nós não temos bola de cristal para saber quanto tempo nós vamos passar por aquilo, quanto tempo o Senhor vai nos livrar daquela prova. Mas Ele sabe dosar. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que cuida dos seus filhos. Ele não nos deixa, quando nós estamos sendo provados, Ele não nos deixa largados e a nossa própria sorte. É assim que Ele faz? Não. Ele cuida. Ele está sempre atento. E Ele está... Pedro fala que Ele está sempre, lembrando dos Salmos, Ele está sempre atento à oração dos justos, daqueles que clamam por Ele. Ele está atento. Às vezes Ele parece demorado. Às vezes a gente acha que Ele demora para nos atender, que Ele não está vendo o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Mas o Senhor quer nos ensinar a sermos perseverantes, a não abandonarmos na primeira tribulação, na primeira dificuldade. Que essa é a nossa tendência. Até aqui eu vim, depois está muito difícil esse caminho. Eu vou abandonar, vou talvez procurar um caminho mais fácil. O Delcio cita no livro lá sobre Tiago, que o Gerson comentou semana passada, uma frase do Spurgeon que ele fala que a fé, aqui ele está falando da fé ser provada, né? Se a nossa fé
ela só existe em tempos de bonança, de tranquilidade, e isso não pode ser chamado de fé, né? Isso não é uma fé. Isso aí qualquer um tem. Se você tem tempos fáceis, tempos tranquilos, e você está firme com Deus, mas isso aí, até o ímpio na tranquilidade, na bonança, ele vai bem, ele se alegra, ele fica feliz, enquanto está tudo bem, a conta está cheia de dinheiro, enquanto tem saúde, está tudo maravilha. Ele não fica triste. Você viu uma pessoa que está bem nesse mundo, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, com tranquilidade, com paz, sua saúde está bem, a sua finança está bem, sua empresa está bem, a pessoa ficar triste? Você vê, nossa, aquela pessoa está cabisbaixo, o que está acontecendo? Ah, eu estou triste porque eu estou cheio de dinheiro. Não, as pessoas ficam alegres, elas vão se divertir. Não é assim? Mas quando elas perdem a sua empresa, ou perde a sua saúde, aí ela descobre que ela está com câncer. Poxa, aí as coisas começam a mudar, né? As pessoas se desesperam. Quando ela percebe, ali por exemplo lá no Titanic, o barco começa a afundar. Ixi, agora não tem solução, não tem o que fazer. O que a pessoa faz? Se ela não tem a esperança do porvir, se ela não conhece o Senhor, o nosso Salvador, ela se desespera. Porque agora eu vou morrer. Se ela está com um câncer e o médico fala, você tem 3 meses de vida. Isso não acontece? Acontece. E a pessoa se desespera. Porque ela não tem uma esperança, ela não tem algo para ela se agarrar. Mas Tiago sabe das promessas do Senhor. Pedro vai falar que a nossa fé também deve ser provada. Não é assim que Pedro vai falar na sua carta, primeira carta? Que a nossa fé, nós nesse tempo, sendo necessário, mas na verdade ele fala, na minha versão fala, necessariamente sejais afligidos por várias provações. 1 Pedro 1. Nós vamos ser, é necessário sermos afligidos por provações, por lutas, para quê? Para que a fé seja provada. E aí depois que a fé for provada e aprovada, ela vai ter um valor mais precioso do que o ouro apurado por fogo. Então o Senhor prepara situações e prepara a nossa vida de forma que sejamos provados. É diferente, como ele vai falar mais para frente, entre a provação e a tentação que provém da nossa própria carne e do diabo. Deus não nos prova e não nos tenta da mesma forma que o diabo. Lembra que, olha só, que a gente leu aqui no verso 13. Quando alguém for tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o Tiago vai nos ensinar isso. Se você está com uma tentação, vamos dizer agora, é diferente da provação. Claro que Deus pode usar uma tentação e através disso nos provar. Mas isso não quer dizer que Deus está nos tentando. Porque quando a gente lê Mateus, por exemplo, o capítulo 4, em que Jesus vai ser provado, vai ser levado ao deserto por um período de provas e testes ali, quem que aparece para tentar Jesus? O diabo. Mas será que Deus tentou a Jesus? Não. Deus permitiu que Jesus fosse levado ali para ser provado. E assim Ele faz com as nossas vidas. Ele nos conduz a provas. E às vezes as provas são tentações do próprio diabo. Mas não quer dizer que Deus está nos tentando e que Deus é mau. É isso que Tiago está nos ensinando e que nós sempre devemos ter em conta.
uma das coisas principais, um dos aspectos aqui que ele coloca, por exemplo, no verso 17, é que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele nos gerou pela sua palavra, né? Para que fôssemos os primeiros frutos das suas criaturas, no verso 18. Então, algo que nós devemos sempre nos lembrar, e é vamos dizer assim, um ponto de partida para nós entendermos essa questão da provação e das tentações e das lutas que passamos, é que Tiago nos lembra o caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é mau? Ele é um Deus que parece ser bonzinho, mas no fundo ele é mau? Que ele permite certas coisas, ele parece ser bom, ele dá coisas boas, mas às vezes no fundo nós desconfiamos de Deus. Será que realmente Deus ele não tem nada de mal nele? Ele permitiu o mal nesse mundo. Então quem sabe o mal se originou no próprio Deus. Não, irmãos. Tiago vai nos lembrar que tudo que é de bom e todo dom que vem a nós vem de Deus, vem do Pai das luzes. Nele não há trevas. João vai falar, né? A gente estudou sobre o livro de cartas de João, e você lê o Evangelho, você lê toda a Bíblia, você vai ver que Deus é bom, Deus é luz, nele não há trevas. Se ainda temos alguma dificuldade, alguma desconfiança com Deus, será que Deus está fazendo isso ou permitiu isso porque Ele quer mesmo que a gente sofra e tem prazer no sofrimento do homem? Será que Deus é assim? Ele tem prazer em nos ver sofrer? Será que Deus é um Deus sádico, um Deus que fica rindo quando nós estamos sofrendo? Claro que não, irmãos. Ele é bom. É que nós não conseguimos, às vezes, ver o quadro todo. Nós não conseguimos ver, e isso nós temos que ver pela fé, né? Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que você não vê. Se nós temos certeza do que virá, do reino dele que virá, das suas promessas que vão ser cumpridas ainda, e elas vão ser cumpridas, nós podemos olhar para frente e, pela graça do Senhor, suportar com perseverança. Então, se temos a visão do que Ele é, de quem Ele é, conhecemos o nosso Deus, conhecemos o que Ele prometeu, lemos a sua palavra e vemos o que Ele já fez, Ele não nos pede para confiar nele, assim, confia em mim, mas Ele não deu nenhuma prova que Ele é bom. Não, irmãos, Ele deu tantas provas que Ele é bom. Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho. Nós lemos o que o Gerson leu sobre o capítulo Isaías 53 hoje. Ele foi moído por nós. Quando lemos a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, vamos ver um Deus bondoso, um Deus que quer conduzir o seu povo, um Deus que ama, um Deus que tantas vezes perdoou o povo, tantas vezes andou e se desviou dos caminhos do Senhor. E quando o povo se voltava para Deus, leia o livro de Juízes, você vai ver que, ao mesmo tempo que livro terrível de apostasia, de ver o povo se desviando, ao mesmo tempo, quando o povo se volta clamando ao Senhor, Ele responde, Ele envia um libertador. Então Deus é bom. O Salmo fala: provai e vede que o Senhor é bom. Você não precisa confiar cegamente. Prova o Senhor, se Ele é bom. Confia nele, veja as suas maravilhas. E Ele não fez maravilhas apenas naquela época. Ele ainda faz. Ele ainda conduz o seu povo. Ele ainda nesse tempo quer provar para nós que Ele é bom. Que nós possamos confiar nele. Então, devemos conhecê-lo. Porque as tentações e aquilo que vem da nossa própria carne
ela não provém de Deus. Deus não é ministro de tentação, nem ministro de pecado. O pecado, ele não veio porque Deus ordenou o pecado. Não, ele veio porque nós quisemos, como Adão ali, ele quis comer daquele fruto. Deus não foi lá e deu o fruto na boca dele e falou, come aí. Não. O que acontece? Nós fazemos as coisas, e ele vai falar ali, que cada um, no verso 14, é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Então há uma diferença entre tentação e provação. Nós vamos ser provados, nós vamos ter lutas, dificuldades, devemos perseverar. Para quê? Para que possamos crescer. Não é assim que ele fala? No verso 4 ele fala que nós devemos ser aperfeiçoados e completos. Não deve estar faltando algo na nossa vida. É claro que se nós olharmos ainda para nós hoje, há coisas que faltam ainda, não é assim? Mas quando passamos um nível na nossa vida, devemos aquilo que o Senhor tratou, deve estar completo. Então ele vai tratar outras coisas. Ele vai avançar. Como num ciclo, né? Às vezes nós passamos pelas mesmas lutas, mas de forma mais profundas. Mas isso é tudo para nosso aprendizado. Devemos nos lembrar, como Hebreus fala, que ele disciplina a todos que ele ama. Hebreus 12:10 ele fala que ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Olha que propósito maravilhoso. Ele nos disciplina, permite provas. Para quê? Para que possamos ser aperfeiçoados, maduros, e possamos participar da sua santidade. Hebreus vai falar que sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. Então temos que ser aperfeiçoados enquanto estamos aqui. Não é lá, quando ele voltar, que nós vamos ser aperfeiçoados. A coisa que tem que ser aperfeiçoada aqui, tem que ser aperfeiçoada aqui. Ele não vai preparar uma outra vida para você ser aperfeiçoado. Não é como as pessoas creem hoje em reencarnação, que você vem de novo e agora você vai melhorando mais um pouquinho, depois morre, depois volta. Não tem isso, irmão. Hebreus vai falar, e a palavra é muito clara, que depois nós devemos morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. Então devemos ser aperfeiçoados aqui. Sempre nos lembrando então, que Ele é bom. Ele vai prover tudo o que nós precisamos. Mas nós temos que ter perseverança, não abandona, não desiste. Não duvida. E se você tem, no verso 5, ele vai falar que se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ele concede. Mas aqui, é claro, que se nós pedirmos, nós podemos pedir sabedoria e pedir graça ao Senhor com relação a todos os aspectos da nossa vida. Mas aqui ele está falando sobre a aprovação, sobre as lutas. E será que no meio da luta, da prova, nós não precisamos de sabedoria? Com certeza. Então, às vezes, é os momentos que mais precisamos, que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Como o Jó, ele não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Ele passou uma prova muito grande. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens. Ficou pobre da noite para o dia. Ele só ficou com a sua esposa, com a sua carne, e depois com muitas feridas. Ele não estava entendendo. É nesse momento que nós precisamos de sabedoria. Lembra que a palavra fala no Velho Testamento que quando você não souber o caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você e fala assim, siga por aqui, esse é o caminho. É quando tem aquela encruzilhada. Olha, ele chegou num pedaço do caminho que tem uma estrada para a direita e outra para a esquerda. E aí, o que você faz? Vamos para a direita aqui que vamos ver o que dá. Ou, eu vou tomar aqui esse caminho da esquerda aqui e vamos ver o que dá. Aí, se estiver errado, depois eu volto. Mas aí, às vezes, quando você faz isso, sem a direção de Deus, eu sei o que fazer. Às vezes você entra em caminhos que você não consegue voltar mais. Então nós temos que ter temor de andar sem a direção de Deus.
E temos que pedir sabedoria para Deus. Quando eu estava lendo esse texto, me veio a lembrança, Salomão, que foi um homem que, segundo a palavra, ele foi o homem mais sábio. É claro que depois de Jesus, nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Mas humanamente, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E por que ele pediu sabedoria? Talvez porque ele tivesse, naquele momento, sem saber o que fazer. Ou será que Salomão sabia muito bem o que fazer? Imagina você no lugar de Salomão. Davi foi o maior rei de Israel. Um rei que governou Israel e uniu Israel. E ele venceu muitos reinos ao seu redor. Ele, quando era jovem, venceu Golias. Ele matou ursos, leões. Ele passou por muitas provas, dificuldades. Davi foi um tremendo de um rei. E aí agora o seu filho Salomão vai entrar no seu lugar. Um jovem. Será que ele saberia como governar aquele povo? Ele devia estar inseguro. E ele foi sábio, porque ele pediu sabedoria para Deus para governar aquele povo. E Deus deu. Muitas vezes, irmão, nós temos que o Senhor tem que nos levar a certos momentos e a certas situações que nós não sabemos o que fazer, para que nós possamos clamar a Ele. Quando o povo sai do Egito, que o povo está ali na frente do Mar Vermelho, como que aquele povo estava? Estava desesperado, porque estava o faraó vindo atrás com seu exército, aquele mar na frente. O que eles pensaram? Nós vamos morrer, nós fomos tirados de lá para morrer aqui. E agora? Clamaram a Deus: Senhor, nós vamos morrer aqui. E Deus fala para Moisés: vai, marcha. Toca no mar que ele vai se abrir. Avança. É uma coisa meio estranha, né? Como que você ia pensar num livramento daquele? Não é natural nosso. Nós vamos agora avançar no mar. Não tinha um monte de barquinho lá esperando eles para atravessar o Mar Vermelho. Não. Precisava do milagre de Deus. Precisava da graça de Deus. Então nós precisamos de sabedoria, possamos clamar a Deus com fé, sem duvidar. Porque se duvidarmos, se ficarmos, será que Deus ele vai dar? Eu pedi, mas ele não respondeu. Será que ele ouviu? Eu acho que não vai dar certo isso aqui. Tiago está falando que nós devemos não ser inconstantes. Ele quer nós naturalmente somos inconstantes, né? Mas o Senhor quer nos livrar disso, da inconstância, de uma vida que fica duvidando, de uma vida que hoje crê, amanhã não crê. Hoje persevera, amanhã desiste. O Senhor quer nos avançar para sermos constantes, para que avancemos. E aí ele vai citar, por exemplo, aqui a questão do irmão que tem condição humilde ou do rico. Isso, querendo ou não, são provas da nossa vida, não são? Às vezes a gente acha que só o pobre ele tem luta, né? Ele passa dificuldade. Não, o rico não, irmão. O rico é tudo tranquilo. Não, irmãos. Aqui, a riqueza, ela também é uma prova. Lembra que Provérbios, ele fala assim: Deus, eu oro para que o Senhor não me dê a pobreza, a miséria, para que eu não venha blasfemar de Ti, nem a riqueza, para que eu venha me esquecer de Ti. Porque quando a gente tem muita riqueza, a tendência é ir se afastando, ir se esfriando, ir aproveitando muito a vida, aproveitando o que a gente tem, tendo alegria e prazer e deixando Deus de lado. Não é assim? As pessoas vão vivendo e se elas têm riqueza, elas vão deixando Deus de lado, não precisa. Quem sabe se precisar, eu vou no culto, eu vou na igreja uma vez por semana ou uma vez no ano, né? Quem sabe, de vez em quando acontecer uma coisa, eu vou lá.
mas a gente não está precisando de Deus aqui não, a gente está bem, tem tecnologia, a gente vai avançando, para que Deus? Mas aqui ele fala que o rico tem que se gloriar na sua humilhação e saber que ele é um miserável, um nada que daqui a pouco vai passar. As pessoas ainda acreditam que elas vão viver eternamente, já tem uma esperança que talvez a ciência vai resolver esse problema, que nós vivemos talvez 80 anos ou alguns um pouco mais, mas não vai resolver isso. E o pobre, ele tem as suas lutas também, não é assim? Que possamos confiar no Senhor. Cada um tem a sua luta, a sua prova. Nós devemos perseverar e não abandonar o Senhor. Porque ele fala no verso 12, feliz é o homem que suporta a provação, com perseverança. Não é com murmuração, suporta a provação reclamando, blasfemando. Não, é com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós temos recompensa a receber, mas primeiro tem um caminho. O caminho que? Das provas, das lutas, que o Senhor sabe dosar, e nós temos que aprender a perseverar e a jamais abandonar. Porque temos algo para receber do Senhor. Então ele vai falar que quando fomos tentados, não coloquemos a culpa em Deus. No verso 14 ele fala que cada um é tentado quando é atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Então eu estava meditando e lembrando, isso aqui que Tiago está falando, é mais ou menos como um ciclo vicioso, né? O vício, ele é mais ou menos, ocorre dessa mesma forma aqui. Nós somos tentados para sermos atraídos e somos seduzidos pelos nossos desejos. Cada um nas suas dificuldades e lutas. Isso aí não tem nada a ver com as provas de Deus. Isso aqui são tentações que provêm da nossa própria carne, nossos desejos caídos. Nós desejamos coisas que não tem nada a ver com Deus. Um deseja uma coisa, outro deseja outra. Não é assim? Às vezes nós achamos que até os desejos são lícitos. Não são, talvez, coisas tão abomináveis. O desejo de matar alguém. Quando a gente tem um desejo desse, nós podemos rejeitar. Mas talvez quando eu quero agradar a minha carne com aquela coisa, com a outra, a gente não acha que é tão terrível isso, né? Mas então nós somos atraídos e seduzidos. E então a gente quer aquilo, então a gente vai buscar aquilo. Vai buscar ser satisfeito naquilo. E aí aquele desejo, ele vai crescendo em nós. Até gerar o quê? O pecado. Ele tá comparando isso com uma gravidez, né? A pessoa concebe ali, fica aquilo ali, cultivando aquilo, e aí você dá à luz aquilo. Vai gerar o quê? O pecado. E aí quando o pecado é gerado, o que acontece? Gera a morte. Porque o salário do pecado é o quê? Morte. E aí quando aquilo acontece, o que normalmente vai acontecer na nossa vida? Assim como num viciado, ele satisfez o seu vício. A pessoa que fuma, ela está com aquele desejo de fumar, ou de beber, ou de qualquer outra coisa. O que ele vai? Aquele desejo vai aumentando e ele vai buscar satisfazer aquilo. E depois que ele conseguiu satisfação naquilo, ele fumou ou bebeu, aí ele tem aquele momento de, vamos dizer assim, de prazer, de alegria momentânea. E daqui a pouco aquilo ali passa. E aí o que acontece? Ele volta de novo naquele ciclo, ele volta a ter desejo de novo, porque aquilo ali não satisfez ele. Ele volta de novo a buscar aquilo e fica nesse ciclo.
naquela roda ali, que girando e girando e não sai daquilo. Como aquele ratinho ali que fica rodando na gaiolinha ali, ele fica girando naquela rodinha e fica ali, e não sai do lugar. E será que esse problema do pecado e dos vícios, das tentações, das provas, eles são apenas de alguns? Não, eles são de todos nós. Tem um livro que eu li, que eu indico para os irmãos, que é um livro do James Houston, um irmão americano, chama A Fome da Alma. Ele vai lidar bastante com esses aspectos e é muito bom. E ele vai falar, tem um capítulo que ele fala quem são os viciados. Será que às vezes a gente acha que o vício ele é só esse aspecto tão terrível da bebida, do alcoolismo, do cigarro ou das drogas? Mas hoje, irmão, nós estamos vivendo numa geração de pessoas viciadas, seja em que for. Uns são viciados em assistir suas séries favoritas. Ela não, se ela terminou uma série, ela vai procurar outra. E ela vai viver a vida inteira naquilo ali. Se ela acabou a série, talvez vai num filme, e a vida dela é para isso. Outros são viciados em jogos, outros são viciados na tecnologia, outros são viciados nisso, naquilo. Mas tudo isso serve para quê? Para gerar prazer e alegria. Então Tiago está falando para a gente que nós devemos estar atentos. E o Senhor quer, pela graça dele, que nós aprendamos, lendo a sua palavra em comunhão com ele, a saber quais são os nossos vícios, as nossas lutas, as nossas tentações. Porque se nós não soubermos, nós vamos sempre cair, sempre voltar nas mesmas coisas. Nós vamos sempre, em vez de estar nesse ciclo de ser provado, de perseverar, de crescer com o Senhor, não, nós vamos estar no ciclo do pecado, de avançar, querendo sempre se agradar e sempre buscando prazer em coisas que não agradam a Deus, que podemos achar até que são boas, mas que não geram vida, elas vão sempre trazer morte. Sempre, porque é uma lei, como a lei do pecado. Você pecou, vai ter morte, não tem conversa, não tem outra. Essa lei tem uma exceção. Tem algumas leis que tem, essa não tem. Então que o Senhor possa nos ajudar a identificar e possamos lutar contra isso. Porque se nós não lutarmos, se nós nos entregarmos, aí estamos perdidos. O pecado é aquele que vai nos governar e vai, como um senhor, mandar e nós vamos obedecer. Você tem que fazer isso, você tem que ter aquilo, você tem que... E aí você acha, realmente, eu preciso disso, preciso satisfazer o meu desejo. Então, Tiago depois vai falar das ferramentas, né? Uma das grandes ferramentas que temos é a palavra do Senhor, que nós devemos cultivar, ler, prestar atenção, meditar, porque ela tem poder de transformar nossas vidas. Eu até estava pensando, por exemplo, a gente está aqui 2 horas, por exemplo, às vezes na semana, juntos, lendo a palavra, meditando, tomando a ceia. Será que isso é muito? É muito pouco. Se eu fiz uma continha rápida lá, o nosso contador aqui pode também ajudar a gente aqui. Se você tirar as horas que você está dormindo na semana, você vai ter talvez um pouquinho mais de... Você pega aí 16 horas por dia, né? Que se a gente dormiu 8 horas. 16 horas por dia, vezes 7 dias na semana, dá mais de 100 horas. Pouco mais de 100. Mas arredonda para 100, vamos dar uma chance. 100 horas. 2 horas que a gente está aqui representa em 100, representa quanto? 2%. Muito bem. Agora, 2% de tempo a gente ouvindo a palavra e considerando a palavra, será que vai nos ajudar durante toda a semana? Não vai. Vai ser muito pouco. Por isso que a palavra tem que ser cultivada todos os dias. A oração todos os dias. Nós temos que permitir, como diz o irmão John Owen, nós temos que permitir que a palavra do Senhor e o seu Espírito, eles tenham ferramenta para tratar conosco, para vencer
as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas tentações. Temos que dar. Nós não podemos, ele fala que nós não podemos amarrar as mãos daquele que vai nos ajudar. Senão nós amarramos a mão do Espírito. Nós não lemos a palavra, nós fechamos a graça de Deus, vamos dizer assim, a torneira da graça. Ele nos dá graça através do seu Espírito, da sua palavra. Agora, se a gente não lê, se a gente não busca, não ora, não lembra da palavra do Senhor, não medita, não considera, mas a gente considera todas as outras coisas, bom, a gente vai sempre cair, a gente vai estar sempre fraco, a gente vai estar sempre como o mundo, tropeçando e sem saber onde está tropeçando. Então o Senhor, Ele é poderoso, a palavra dele é poderosa, mas nós não podemos restringir o trabalhar de Deus em nós. Como que amarrar as mãos do Senhor, não. Nós temos que libertá-lo, vamos dizer assim, né? Para que ele possa ter liberdade. Irmãos, ele vai fazer a obra dele, se nós permitirmos. Mas se não, nós vamos estar sempre caindo, sempre fracos. E que possamos realmente reconhecer aquilo que nos atrapalha, aquilo que está nos impedindo de avançar, os nossos pecados, as nossas lutas, e pedir misericórdia para Ele. Confiar que Ele é poderoso para vencer, que Ele é poderoso para nos transformar. Leia a palavra, irmão, leia, medita, ore na sua casa, ore uns pelos outros. Às vezes estamos fracos, talvez eu não preciso orar pelo Jonas. O Jonas está aqui, veio para o Brasil, por que eu tenho que orar por ele? Claro que você precisa orar por ele. Devemos orar uns pelos outros. Devemos clamar a misericórdia do Senhor. Às vezes o nosso irmão está em dificuldade e como, vamos dizer assim, um cego, ele está indo para o abismo. E ele mesmo não está se dando conta. Nós devemos orar por ele. Nós devemos ir lá e tentar a todo custo livrar ele daquilo ali. Porque senão ele vai cair. Nós estamos vendo, o negócio aqui não está bom. E aí a gente vai deixar. Às vezes a gente vai falar como Caim. Mas eu sou o guardador do meu irmão? Sim, claro que somos. Devemos cuidar dos nossos irmãos. Devemos, como aquele atalaia lá de Ezequiel, né? Na hora que ele vê o mal se aproximando, ele vê o exército chegando, ele vai ficar quieto? Não. Ele tem que falar ao alarme. Toca a trombeta, gente, está vindo o inimigo. Então devemos cuidar uns dos outros. E que possamos meditar na palavra do Senhor. E a carta prática, né? Possa nos ajudar, né, na nossa caminhada, né? Possamos olhar para o Senhor e confiar nele, né? Amém. Senhor, te agradecemos pela tua graça, porque podemos confiar em ti, Senhor, porque o Senhor é Pai de misericórdia, de toda consolação, Senhor. Em ti, Senhor, e de ti vem tudo que é bom, Senhor. Tudo que nós precisamos está em ti. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos realmente considerar as tuas palavras, considerar os teus caminhos, muitas vezes são estranhos a nós, mas que possamos confiar na mão amorosa, Senhor, que nos dirige, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Senhor, que as tuas palavras, Senhor, possam ser lembradas e guardadas, Senhor, no nosso coração, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.